Vamos iniciar aqui o nosso capítulo 2 da estrutura tarifária da transmissão. Esse capítulo 2 é sobre a classificação de rede. É um assunto bem importante, normalmente um pouco negligenciado pelas pessoas que trabalham com essa parte da transmissão. E aí a gente vai ver que a classificação de rede tem a sua importância nesse ambiente que a gente vem falando, né, que é o ambiente em torno da tarifa de transmissão, que é o assunto principal aí do nosso tema de estrutura tarifária da transmissão. Só relembrando um pouco aqui, a gente começou com a contextualização, né? E agora a gente está nesse capítulo 2, classificação de rede, instalações da transmissão. É um pequeno review, acho que é interessante a gente fazer sobre a primeira parte, né? Ali naquela primeira parte da contextualização, a gente pega e dá um zoom aonde a gente vai trabalhar, né? Onde a gente está realmente atuando nessas apresentações, que é no setor de transmissão. A gente falou rapidamente das relações comerciais nesse setor de transmissão, que é amparado, né, e lastreado pelas relações contratuais. Então a gente fez uma pequena apresentação dos principais contratos no ambiente de transmissão. E aí a gente vai ver que a classificação da rede tem grande importância nessa relação comercial. Quando você classifica a rede, né, lembrando que a transmissora nesse setor de transmissão, ela é remunerada pela disponibilização dessas instalações. Então essa classificação de rede é importante porque vai definir essa remuneração dessas instalações. E por outro lado, quem vai pagar, dependendo de onde está se conectando, e aí a importância nova da classificação de rede, vai ter uma tarifação específica para fazer essa relação comercial de quem usa e quem disponibiliza as instalações de transmissão. Então é um vídeo, esse de capítulo 2, mais curto. É importante que vocês façam essa ligação com o primeiro vídeo, né? Qualquer dúvida, retorna um pouquinho lá no vídeo 1, vê um pouquinho e volta aqui para classificação da rede. O que a gente vai falar aqui de classificação de rede, que tem que ficar bem entendido, são as características desses equipamentos. Com essas características, a gente tem uma filosofia de classificação da rede. Ela efetivamente é classificada como rede A, B ou C pela agência reguladora. É quem realmente tem essa função de classificar a rede. Então aqui tem que deixar claro que é uma filosofia, né? Não necessariamente todos os equipamentos que atendem essas características vão especificamente ser classificados como rede A, B ou C. Isso vai depender, então, de uma análise da agência reguladora e a própria classificação feita por ela. Vamos começar pela rede que a gente considera mais importante. É uma rede que tem de uma filosofia de uso comum de todos que vão se conectar nessa rede. É a tal chamada rede básica, vocês vão ver muito na literatura aí do setor de transmissão, a rede básica. Qual é a característica? Característica física que determina que um equipamento, uma instalação, ela pode ser classificada como rede básica, né? É que ele seja um equipamento de transmissora, tem que ser de propriedade de uma transmissora, e que seja com um nível de tensão maior ou igual a 230 kV. E que tenha essa característica que pode ser um pouco subjetiva, mas faz parte dessa classificação, é que ela seja uma rede de uso comum, né? Não é uma rede que é de uso exclusivo de um usuário A ou um usuário B. Essa é a primeira rede, né? A classificação de rede. Então tem equipamentos, instalações, FTs, são nomenclaturas que vocês vão ver ao longo aí da própria apresentação, mas que tem na literatura, que tem essa característica de ser de propriedade da transmissora e um nível de tensão maior ou igual a 230 kV. Além disso, a rede básica ainda tem os transformadores de fronteira. Isso é bem interessante. Muita gente acaba esquecendo que esse equipamento, até por causa de questões tarifárias, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, não é um equipamento de rede básica, mas ele é.
transformador é aquele equipamento que vai, né, pegar a tensão no nível de rede básica e reduzir para um nível em menor do que 230 kV. Então, esse equipamento, né, específico, transformador, com essa característica, ele tem todas as demandas que precisam para ser classificado como um transformador de fronteira, que é também uma rede básica de fronteira. Com isso, a gente fecha a nossa grande rede básica, e a gente vai ver que isso tem toda uma ligação com qual contrato vai lastrear a disponibilização desses equipamentos. Depois, a rede básica, a gente vem com uma rede bem específica, né? Surgiu lá em 2008, que são as redes de compartilhamento de geradores. Em função de uma necessidade do setor de aproximar os geradores à rede básica, foi definido uma rede específica, né? Essa que a gente chama carinhosamente de ICG. O interessante dessa rede é que ela já surge com esse carimbo ICG. Autorizado, licitado, esse tipo de instalação já vem carimbado com essa classificação. Normalmente, esse tipo de rede ela é composta por esses equipamentos, né? Sempre um transformador conectando a rede básica, né, à rede compartilhada, né? Um trecho compartilhado e, eventualmente, trechos exclusivos, que são chamados de IEG. Qual é a característica? Ela já vem carimbada, é de propriedade de uma transmissora e já vem com um tempo determinado para reclassificar essa rede quando esse período dessa contratação acabar. É interessante que é uma rede que já nasce carimbada e já tem a própria previsão de reclassificação no futuro. Para finalizar, né, a gente ainda tem instalações de transmissão, né? Então, se uma instalação não é rede básica, não é carimbada como ICG e é de propriedade da transmissora, ela é chamada de demais instalações de transmissão. Então, são equipamentos que aí podem estar em qualquer nível de tensão que não são classificados como rede básica, né, e nem ICG. Normalmente são redes da transmissora que atendem exclusivamente algum usuário. Então, essa rede é classificada como DIT. E aí a gente vai ver aí depois, mais para frente, essa relação dessa rede com a relação contratual e a própria relação de remuneração dessa rede. Temos a DIT e a DIT-C, que é bem importante o entendimento do que é DIT-C. DIT-C é demais instalações de transmissão compartilhada. E só existe DIT-C quando esse compartilhamento se dá entre duas distribuidora e permissionárias de distribuição. Quando atende a mais de uma empresa de distribuição, essa rede, né, que faz esse atendimento, ela pode, e aí atende as características para ser classificada como DIT compartilhada. Cuidado, porque o compartilhamento a gente sempre pensa que pode ser entre qualquer tipo de usuário, né? Nesse caso, da classificação da rede, ela é bem clara que tem que ser entre duas distribuidoras. Então a gente fecha aí, né, a classificação de rede com um olhar para a transmissora. Ela tem equipamentos como rede básica, a rede básica de fronteira, ICG, DIT compartilhado. E a transmissora vai ser remunerada por isso, e os usuários que se conectam a essas redes vão ter que fazer algum tipo de remuneração. Veja como é importante o entendimento da classificação de rede. Ela vai ser muito importante para a gente definir contratação, para a gente definir a relação comercial e, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a relação de remuneração e de tarifação para a remuneração dessas redes. Como documento, material, né, a gente sempre gosta de, no finalzinho, colocar o material que vocês podem consultar, a Resolução 67, que fala dessa classificação da rede, e a Resolução 320, que fala sobre a ICG. A gente aqui termina o capítulo 2 e espero vocês aí no próximo capítulo,